Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá bom? O vídeo de hoje está muito especial, sabe por quê? Porque hoje completa um ano que eu iniciei no mundo das corridas. Se você quer saber como que foi todo o percurso para que eu chegasse até aqui, assista esse vídeo até o final que eu vou contar como que foi. Para quem não me conhece, me chamo Marcos Leonardo e antes de falar como que eu iniciei no mundo das corridas, eu tenho que contextualizar um pouquinho aqui da minha vida para você saber o que me levou ao mundo das corridas, tá bom? Eu sou um ex-atleta, eu jogava futebol antes, tive que abreviar aí a minha carreira porque eu acabei sofrendo uma lesão no meu joelho esquerdo, então tive que interromper aí o meu grande sonho que durante muito tempo, muitos anos, eu me abdiquei de muitas coisas para poder realizar esse sonho. Mas tive esse sonho abreviado porque sofri uma lesão muito séria. E agora você vai começar a entender o porquê que eu fiz essa abertura aqui desse vídeo, explicando um pouquinho de quem eu era, do que eu fazia, de forma breve. Ao longo dos vídeos aí, dos outros vídeos, eu vou contando um pouco mais da minha história, mas nesse vídeo aqui específico é para falar a minha iniciação no mundo das corridas de rua. Então por isso que eu tive que fazer essa introdução aqui rapidinho, só para você entender, tá bom? Então agora vem a parte onde eu vou contar para vocês aqui como que foi a experiência da minha corrida. O convite para que eu realizasse a minha primeira corrida veio através da minha esposa. Ela, no caso, já vinha correndo há muito tempo, né? Ela teve que dar uma parada de correr por circunstâncias da vida, só que depois da segunda gravidez dela, nós conversando aqui em casa e tal, eu falei para ela, falei assim, ó, nega, eu vejo que você está estressada, você está desanimada, e uma coisa que é fato, que vai fazer com que você saia dessa situação incômoda que você está passando, é o quê? É a atividade física. Procure alguma coisa que você gosta de fazer e vá viver essa modalidade, e do qual ela escolheu voltar a correr, né, corridas de rua. Nisso, ela tomou gosto pela corrida novamente, foi maravilhoso, porque eu comecei a ver a autoestima dela voltando de uma forma surpreendente, sem avisar para mim. Ela falou assim que tinha um presente para me dar no dia do meu aniversário. E aí eu falei o que era. Ela falou assim, não, vai ser uma surpresa, tudo. Ela ficou postergando, não quis falar e tal. Aí quando faltou ali mais ou menos umas 3 semanas para acontecer a corrida, ela simplesmente falou assim, sabe o presente que eu tenho para você? É uma corrida, eu quero que você corra comigo. E no caso eu falei assim para ela, falei assim, eu fico muito feliz, né, por você ter me dado isso de presente, eu vejo que é algo que está te fazendo bem, você quer que eu acompanhe e tal, mas só que, poxa amor, para mim é um pouco complicado, porque essa questão de corrida em si, eu nunca corri e tal, nem no tempo que eu jogava bola, no tempo que eu era atleta de alta performance, eu não gostava de fazer aquele treinamento físico e tal. Eu fazia, nunca deixei de fazer, mas de fato eu não gostava. Quando um atleta ele é muito habilidoso, esse cara que é muito habilidoso, ele não gosta de fazer tanto físico assim. Ele faz porque tem que fazer, porque ele sabe que se ele não fizer esse físico, esse treinamento físico, ele não vai conseguir se condicionar para os jogos. Só que fato é que é cansativo, é chato, na verdade, é chato para um cara que é habilidoso ficar fazendo treinamento físico toda hora. Nosso contato mesmo é o quê? É parte de bater falta, pênalti, sabe? Aperfeiçoar a batida na bola. Então eu gostava dessa parte aí, de inventar drible, enfim, gostava dessa parte plástica. E aí eu falei para ela, mas como é para você, tá bom, eu vou correr. Mas assim, fato é que eu não levei a sério aquele convite ali, vou performar na corrida nem nada. E aí a conversa se deu, nisso eu continuei fazendo meus treinamentos na academia e tal, mas não me dedicando nessa parte mais aeróbica para eu me condicionar, né, para esse dia da corrida. Tanto é que tem um fato bem curioso, que um dia antes da corrida, que foi um sábado, nós levamos as crianças para almoçar fora, e aí nós fomos comer fritura, uma coisa assim. Ela não quis comer porque ela estava se preparando para a corrida dela. Só que eu falei, já que eu tô aqui, né, vamos mergulhar para dentro dessa comida aí. E nisso eu acabei comendo fritura, batata frita, polenta, frango.
isca de peixe. O local lá era muito gostoso, né? Comida muito saborosa mesmo, mas só que era cheio de fritura. Nós não costumamos comer assim, com frequência esse tipo de comida, mas só que de vez em quando a gente vai lá para entupir as artérias, né? Comemos, ficamos extremamente felizes porque as crianças estavam brincando, foi um momento bem de descontração também de família, e voltamos para casa. Aí nós nos arrumamos, né? Arrumamos equipamentos ali para no dia seguinte efetuar a corrida, né? E deu domingo, partimos para a corrida. E tem um ponto aqui de observação que eu gostaria de estar ressaltando aqui com vocês. Dias antes da corrida, né? A minha esposa, ela começou a dar umas alfinetadinhas, dar umas dicas, né? Me motivar, falando da seguinte forma: nego, faz o seguinte, tenta dar um trotinho, não anda só. Eu falei assim, não, nega, eu já falei pra você que assim, eu vou andar na corrida, porque eu sei que você comprou um momento bem importante pra você e tal, só que eu só vou andar, porque eu não tô preparado para correr longas distâncias e tal, nem treinando para isso eu tô, então não quero também estragar o seu rolê. E aí ela ficou assim e tal, ela falou assim, não, mas eu vou te convencer e no dia você vai correr porque eu acredito em você, você tem um preparo físico, você tá falando que não, mas eu fico vendo você treinando, eu acho que vai dar para você. Eu falei, não, nega, deixa eu ficar tranquilo e tal, enfim. E aí a gente foi nessa meia discussãozinha aí até o dia da corrida. Então chegou o momento de eu contar para vocês como foi a experiência da minha primeira corrida. Eu tive que fazer todo esse contexto para que pudesse fazer essa introdução para que você entendesse aí como que se originou, né, esse convite, da onde surgiu, quais foram os passos que eu dei para a experiência que eu tive, do qual eu vou contar para vocês aqui agora. Essa corrida, ela foi um marco na minha vida, na minha história, porque mudou a minha mente para algumas coisas de que eu sou capaz de fazer coisas que jamais havia pensado em praticar. Então chegou o grande dia, o dia da minha primeira corrida, que também não tem como esquecer, sabe por quê? Porque foi no dia do meu aniversário. Arrumamos as nossas coisas, nos dirigimos até o Parque do Ibirapuera, onde iria acontecer ali a corrida. E aí, no meio do caminho, ela falando comigo, nego, dá um trotezinho. Aí eu falava pra ela, não, nego, para com esse negócio, poxa, eu não tô preparado para isso. Você sabe que eu não me preparei para esse fim, para essa finalidade. Então, ó, eu vou caminhar do seu lado e tá bom demais. Até mesmo, tem bastante gente e tal, e dando aquelas desculpas, né? E aí foi indo e tal. Aí chegou o momento que deram a largada, então nós começamos ali a andar para passar ali pela largada, e ela disse uma coisa bem baixa no meu ouvido que mexeu com o meu brio. Foi o seguinte, ela falou, vai nego, dá só um trotezinho aí, nem isso você consegue? Eu falei assim para ela, eu falei assim, ó, nesse trotezinho aqui que eu tô, o meu joelho vai doer, então para ele não doer, eu vou ter que abrir a passada, só que aí vai começar a ficar um ritmo mais forte para você. Aí ela pegou e falou assim, não tem problema, então se você vai dar um trotezinho a mais, significa que você vai correr. Então se você correr é o que eu quero, então pode correr. Pode ir que eu pego água para você, não se preocupe com água, eu vou pegar para você. Eu falei, então tá bom. Aí eu simplesmente comecei a abrir a passada para ficar num ritmo confortável para mim, para que eu conseguisse ali percorrer todo o percurso. Eu ainda nem falei para vocês também quantos quilômetros é a corrida, porque vocês vão se surpreender, porque essa história ela só melhora. Então por isso que eu estou ocultando alguns detalhes aqui, para que você veja aí o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai te motivar. Voltando, então nisso eu comecei aí a abrir a passada, para que eu conseguisse ali manter uma velocidade ali boa, para que não interferisse, né, no meu joelho e tal. E aí eu achei um ritmo ali confortável e fui indo, e ela atrás de mim. Só que quando nós passamos pelo primeiro posto de hidratação, ela falou assim, continua que eu vou te alcançar. E nisso que ela foi pegar a água ali no posto de hidratação, eu fiquei sozinho, e aí o corpo começou a responder de um jeito que eu não esperava. Começou a passar vários flashes na minha cabeça, me relembrando de todo o meu início no mundo do futebol, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu doei, todos os treinos e tal, e eu fui sentindo que o meu corpo estava pedindo mais, e nisso eu fui aumentando cada vez mais o ritmo,
Quando eu fui me deparar, eu cheguei na linha de chegada, havia corrido 6 quilômetros, eu olhei para trás, vi ela chegando atrás de mim, esbaforida lá, toda, nossa, nego, parabéns, parabéns, você conseguiu, você sumiu, pensei que você não ia te encontrar mais, tal. E aí eu, sem entender aquela situação ali, tudo, aí eu encontrei um outro parceiro também que estava com a gente, né, que foi conosco, o Jader, e ele tinha acabado de finalizar a corrida. Aí a minha esposa chegou para mim e falou, nossa, você tá inteiro, você tá bem, se você quiser continuar correndo, você pode. Eu falei assim, não, mas eu não posso correr, eu já corri aqui, você comprou só essa corrida aqui, então, de 6 km, já concluí, já tá ótimo. Eu nem sei como é que aconteceu aqui, só sei que o corpo começou a pedir mais, eu fui dando, fui entregando para ele, ele foi correspondendo, só sei que eu voei aqui e cheguei inteiro na minha primeira corrida. Aí ela pegou e falou assim, se você quisesse, já que eu tô vendo que você tá inteiro, o que tá acontecendo aqui com você é sensacional, é a sua primeira corrida, você não sabe quantas pessoas ali sofrem, a forma que chega, então você chegou inteiro. Quando ela falou pra mim que eu podia continuar correndo, que não tinha problema nenhum, o que era necessário era eu ver e sentir que era possível fazer, foi que eu falei assim pra ela, eu falei assim, não, eu tô inteiro, eu posso continuar correndo, porque não tem problema nenhum, porque do meu corpo eu conheço. Ela falou, então vai. Então eu voltei pela linha de chegada e continuei correndo ali mais 4 quilômetros, que totalizou 10 quilômetros percorridos na minha primeira corrida. O que eu tenho aqui para falar para vocês que foi um momento épico que aconteceu para mim, porque eu nunca havia corrido, como eu disse anteriormente para vocês, nem no tempo que eu jogava bola, fazia treino de manhã, de tarde, às vezes era 2 períodos, né? De manhã e de tarde. Já teve vezes que eu já treinei 3 períodos, de manhã, de tarde e de noite também. Em determinados clubes é bem puxado mesmo. E nesse dia eu fiquei surpreso com tudo que estava acontecendo. Foi um momento maravilhoso para mim. E esse momento foi tão especial que tá aqui, no meu peito. A minha primeira corrida foi da Olga Kos. É uma corrida de inclusão que sempre acontece, se eu não me engano, ela acontece de 2 ou 3 vezes ao ano. Uma no começo do ano, outra no meio do ano e a outra no final do ano. Bom, a minha história é essa. Eu espero que essa história possa motivar você a sair aí da inércia, a procurar alguma atividade física, seja qual for a modalidade que você queira praticar. Escolha e vá atrás, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. O esporte, ele muda e transforma vidas e famílias. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não deixe de dar o seu like e de deixar também o seu comentário dizendo como é que foi a experiência da sua corrida. Não esqueça de se inscrever, ative as notificações aqui, o sininho que for aparecer aqui embaixo para que sempre quando eu estiver aí postando os novos conteúdos você seja notificado e tamo junto. Até a próxima.